Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e é um prazer estar com vocês neste evento organizado pelo Instituto Vencer o Câncer. Essa é a terceira edição do evento Imunoterapia de A a Z, uma aula incrível ministrada pelo Dr. Antônio Buzaide, que é oncologista, diretor médico do Centro Oncológico da BP, a Beneficência Portuguesa, membro do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein, e fundador do Instituto Vencer o Câncer. Hoje, o Dr. Buzaide vai nos contar sobre os grandes avanços da oncologia nos últimos anos e as enormes transformações que esse tipo de tratamento trouxe para os pacientes com câncer. A palestra vai trazer possibilidades de tratamento, os benefícios para o paciente com exemplos reais dos resultados e as pesquisas mais recentes sobre o tema. A informação é uma ferramenta extremamente poderosa para todas as pessoas. O conhecimento em saúde, especialmente sobre o câncer, é fundamental para lidar com a doença e também para empoderar o paciente e a família durante o tratamento. Eu quero agradecer a presença virtual de todos vocês que estão nos assistindo hoje. E agradecer também o apoio da Bristol Myers Squibb, da Pfizer e da BP, do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. E obrigada também a todas as ONGs parceiras, a Abralha, a FEMAMA, o Oncoguia, o Oncomovimento, todos juntos contra o câncer e o iCâncer, que nos ajudaram na divulgação do evento. Antes de convidar o Dr. Buzaide, eu vou pedir para rodar o vídeo institucional que deu origem ao Instituto Vencer o Câncer. É como se você recebesse uma notícia de que você está com os dias contados. Nessa guerra você tem muita vontade. Eu sou cancerologista há mais de 40 anos. Quando comecei a carreira, dar o diagnóstico de câncer para uma pessoa era praticamente considerado uma sentença de morte. Hoje, essa realidade mudou. Não que seja fácil, mas existe uma esperança maior em todos os que recebem o diagnóstico de câncer. Porque as cirurgias são muito menos agressivas, não mutilam as pessoas como no passado. Dessa forma, mesmo doentes graves, com tumores avançados, podem ser tratadas durante muito tempo, preservando a qualidade de vida. Vencer o câncer. Esse é um projeto criado por 3 especialistas com a missão de informar e auxiliar pacientes e famílias a conhecerem em detalhe essa doença. Porque nada melhor para abater o inimigo do que conhecê-lo em profundidade. Esse site foi criado com a clara missão de educar as pessoas sobre os vários tipos de câncer. Escrevemos como ele é, como pode se espalhar, os fatores de risco, como diagnosticar, como avaliar a extensão da doença e, por fim, como ele deve ser tratado. Para que o texto ficasse ainda mais claro, Fizemos vídeos que frequentemente complementam o texto. Escrevemos com detalhes as armas disponíveis para o tratamento dos cânceres, assim como os efeitos colaterais mais comuns. Há entrevistas com grandes experts sobre tópicos variados de relevância no combate ao câncer. Na seção de paciente para paciente, colocamos depoimentos de pacientes que tiveram câncer e falam como foi a sua dura briga. Meu nome é Samantha, tenho 26 anos, atualmente eu sou bancária. Eu tive linfoma em 2009, eu descobri por acaso. Apareceu um caroço no meu pescoço e aí foi detectado que era linfoma de Hodgkin no grau 2 e eu fui pro tratamento. Eu fiquei com muito medo de não poder ser mãe um dia, até por conta dos remédios e tal. E me considero, assim, uma vitoriosa, porque foi um momento muito difícil. Na época eu tinha 23 anos, hoje eu já tô com 28. Com essa realização, eu acho que é a maior vitória de tudo, assim. Eu acho que para o paciente de câncer, você só vai continuar confiando naquela pessoa que você está conversando com ela, se ela for verdadeira com você
né? Dizendo, olha, a gente vai lutar junto. Eu estudei 6 anos de medicina, 2 de clínica médica, 3 de oncologia clínica nos Estados Unidos. Estudo uma média de 10 horas todos os fins de semana para me manter atualizado. Tudo isso por um único prazer: curar pacientes quando isso é difícil de ser feito. Para nós médicos especialistas que lidamos todos os dias com essa doença, vencer uma guerra é extremamente prazeroso e feliz. E eu acho que será daqui para melhor. Eu vejo o futuro da oncologia com bastante otimismo. A gente estava conversando aqui rapidinho nos bastidores, daqui a pouco o Dr. Buzaide vai confirmar, mas acho que faz 9 anos desse vídeo, então a gente chama ele, daqui a pouco ele vai dizer. Mas antes do Dr. Buzaide entrar para dar aula dele, eu tenho que dar 2 avisos. O primeiro é que o nosso evento é interativo, então ao longo da aula vocês vão ver algumas perguntas surgindo na tela sobre o nosso sistema imunológico e sobre a imunoterapia. Os melhores colocados nesse game vão receber uma camiseta do Instituto Vencer o Câncer, e os nomes dos ganhadores vocês vão ter que esperar até o final, porque vão ser revelados só no final. O segundo recado é o seguinte: vocês podem usar o chat que tem aqui para enviar todas as suas perguntas sobre câncer e os tratamentos. Eu vou fazê-las para o Dr. Buzaide depois que acabar. E agora sim, finalmente, vamos chamar o Dr. Buzaide para dar a sua aula. Natália, obrigado pelas palavras gentis. Uma coisa fica bem claro: eu tinha muito mais cabelo, era muito mais preto. E, obviamente, a gente está envelhecendo. Mas a boa notícia é que só os vivos envelhecem. Isso é importante, ninguém pode esquecer. Eu vou colocar a minha aula agora para vocês verem, intitulada Imunoterapia no Tratamento do Câncer. Muito bom. Aqui temos meus conflitos de interesse e vamos agora já para a parte mais importante. Não tem nada que mudou mais na medicina do que a imunoterapia. E para fazer uma analogia de mudança, vocês estão vendo Arnold Schwarzenegger aos 19 anos de idade e aqui do lado dele o mesmo cara aos 70. Ele falava I'll be back, e agora ele fala all my back, mostrando que realmente tudo muda. E a imunoterapia é a parte da oncologia que mais mudou. E, obviamente, e felizmente, para melhor. Mas Buzaide, esse negócio de imunoterapia é novo? Well, não tão novo assim. Mas a imunoterapia moderna, com certeza, é bem mais nova. A primeira pergunta é: o que é essa tal de imunoterapia? Imunoterapia é o tratamento que ataca as células cancerosas através do sistema imune do paciente. O câncer ocorre por uma razão simples e sempre a mesma. O sistema imune falhou. Ele não viu o bandido, ele não reconheceu o bandido e não destruiu o bandido. O bandido, então, vai crescer e atacar o corpo da pessoa afetada. Então, sempre o câncer ocorre porque o sistema imune falhou. Em 1893, um cirurgião de Nova York tratou pacientes com câncer através de inoculação de bactérias de uma infecção de pele que nós chamamos de erisipela. Fala, o cara era louco. Mas o que aconteceu? Ele observou que alguns pacientes com câncer incurável, aqui está o senhor Zola, por exemplo, quando desenvolvia uma infecção, às vezes o câncer ia embora. O paciente ficava grave, com uma infecção importante, febre, 39 graus, às vezes caía a pressão, infecção de verdade, mas às vezes nesse quadro, o cara se recuperava e o câncer ia embora.
Depois ele resolveu, ao invés de injetar as bactérias vivas, ele injetou extrato de erisipela na veia do paciente. Produzia aquele quadro todo, mas a pessoa não morria porque a bactéria não estava viva, mas ficava grave. E observou também que alguns pacientes se curavam. O que acontece quando ele fazia isso? Era liberado no sangue um grupo de substâncias que estimulam de modo inespecífico o sistema imune. Nós chamamos de citocinas. Este era o começo da imunoterapia. Mal sabia ele, mas este era o começo da imunoterapia. A coisa ficou fantástica mesmo por volta de 2013, quando começamos a trazer remédios que funcionavam mais, e a revista de grande prestígio na medicina, chamada Science, colocou como o maior avanço do ano. Breakthrough Therapy of the Year. Hoje, nós temos várias formas de imunoterapia. Essa é uma forma mais antiga, mas eu vou mostrar que eu já até curei muita gente com esse tratamento. Hiper complicado. A gente não faz mais esse tratamento, mas ele funciona. Esse tratamento é a interleucina 2. Mais recentemente, veio uma forma de tratamento diferente, chamado inibidores de checkpoint, que nós vamos falar em mais detalhes. Deixa eu só checar se a minha tela está sendo vista com o time da parte técnica. Eles estão vendo o meu slide? Tá bem, porque não está no retorno. Tá bom. Então, nós vamos falar da interleucina 2 em altas doses. Ela é muito bem antigo, começou em 1985, e aqui a gente chama de CR, significa resposta completa em inglês, quando limpa tudo. Ocorre em mais ou menos 6%, e a gente cura melanoma com esse remédio em mais ou menos 4% dos casos. Não precisa de mais 4% é péssimo, realmente ruim. Mas naquele tempo era 0. Então, quando esse remédio apareceu, eu comecei a curar algumas pessoas com melanoma avançado. Quando as pessoas atingiam a resposta completa, quer dizer, limpava tudo nas tomografias, você não via o câncer, a maioria ficava curado. Não era 100%, mas mais ou menos 2/3. Vou mostrar alguns casos. Uma mulher jovem, 40 anos, esposa de um rabino. Eu tinha chegado dos Estados Unidos há pouco tempo, isso aqui é em 2000. O fígado dessa senhora estava lotado de câncer. Eu tinha acabado de voltar de um maior hospital de câncer do mundo chamado MD Anderson. Nós demos a interleucina para ela, limpou quase tudo. Ela ficou bem por 1 ano e meio. Depois, infelizmente, eu a perdi. Mas esta outra, que eu tratei em 2006, tinha câncer em todos os lugares do corpo. Está com uma defasagem aqui, deixa eu só acertar. Eles estão com o slide errado aqui na projeção. Se o pessoal da parte técnica puder retificar, por favor. Só um minutinho, por favor. Nós já vamos chegar, né, nesse slide aqui. Então, essa senhora tem um melanoma e tinha depósitos de metástase corpo inteiro. Eu vou mostrar para vocês. Vejam o PET em 2006, lotado de metástase. Tudo preto, aqui era câncer, exceto aqui embaixo, que era bexiga, e aqui a saída do material do rim. Ela estava morrendo literalmente, eu dei interleucina 2 em dose alta, e ela está bem até hoje. Ela foi curada quando ela tinha só semanas de vida. Esse é um caso do meu tempo de Houston. Isso aqui é um raio-x, aqui é o coração, e aqui à esquerda são metástases, e aqui à direita também.
Eu dei interleucina para essa paciente. Ela foi bem das metástases pulmonares, elas reduziram, mas o cérebro piorou muito. Isso aqui era uma bolinha no cérebro, pequena, media 6 milímetros. Foi parar em 2 centímetros, mostrando que a gente não conseguia tratar o cérebro com esse remédio. Em 1988, eles começaram um novo tratamento, interleucina, e tiravam também as células imunes que estavam infiltrando o câncer. E jogavam tudo junto. A interleucina 2, que é hipercomplicada, junto com esses linfócitos que infiltravam a célula cancerosa, que nós chamamos de TIL, vem do inglês Tumor Infiltrating Lymphocytes. Eles pegam o tumor, punham a interleucina 2, deixavam expandir as células imunes, o que é preto aqui é o câncer, as outras bolinhas são as células imunes aumentam com a interleucina 2 no tubo de ensaio, matam a célula cancerosa e depois ficam só as células imunes. Aí eles injetam de volta no paciente. Eles injetam e vocês vão ver casos dramáticos. Vejam, o fígado piorou um pouco porque as células imunes foram lá, mas depois sumiu tudo. Esse caso foi tratado nos Estados Unidos. Vejam esse caso, que dramático. Um grande metástase no pescoço desse jovem, que estava, obviamente, destruindo a vida dele e a qualidade de vida dele, e teve grande melhora rapidamente. Nós sabemos hoje que esse tratamento, chamado interleucina 2 com TIL, consegue curar uns 25% dos casos. Vamos lá, mas 25 é pouco. Agora era 0. O 0 virou 4%. Agora nós estamos em 25%. Mas esse tratamento é muito, muito complicado. Feito em poucos lugares do mundo, muito caro. Em 1995, a coisa começou a mudar. Como assim, Buzaide? Um grupo de um médico americano chamado James Allison. Nesse grupo, eles acharam que tinham algumas substâncias que freavam o sistema imune. A gente não sabia disso direito até 1995. A gente achava que o sistema imune estimulava ou parava de estimular, mas não era assim. Ele estimulava e quando tinha que frear, ele freava. E ele levantou a hipótese desse freio que chamava CTLA4. Como funciona o sistema imune? A célula imune, chamada dendrítica, que fica dentro dos gânglios que nós temos no pescoço, na axila, na região inguinal, digere um pouco a célula cancerosa e apresenta parte dela. E mostra para o soldado número 1 do sistema imune, chamado linfócito T. Eu vou mostrar em detalhes a dinâmica disso. Então, a célula dendrítica apresenta para o linfócito T um pedaço da célula cancerosa, que a gente chama de antígeno. Para o linfócito T ficar ativado, por isso está esse mais aqui no linfócito T, precisa de um chamado segundo sinal, mais um interruptor. Isso foi feito por segurança, para o sistema imune não ativar fácil demais. O que acontece é que 24 a 48 horas depois que o sistema imune é ativado, ele começa a desativar. Por que isso, Buzaide? Para evitar uma resposta em excesso. Se você tiver uma resposta em excesso, você faz doença autoimune. Muitos de vocês devem ter ouvido falar de lúpus, por exemplo. O lúpus é uma doença autoimune. Você não quer isso. Então, o corpo
produz esse CTLA4, que esse laboratório do Dr. James Allison observou, ele aparece e rouba esse interruptorzinho. Ele rouba esse B7. E aí o linfócito T para de funcionar, esfria. Vocês vão ver um vídeo daqui a pouco, que eu espero que ele rode bem, e numa ilustração que eu e o Maluf fizemos para como isso funciona. E aí o linfócito T para. Esse Dr. James Allison falou, será que se eu bloquear esse CTLA4 e não deixar o CTLA4 roubar esse B7, que é o interruptor que mantém o linfócito T ativo, eu faço com que o soldado fique ativo por mais tempo e consiga atacar a célula cancerosa e eliminá-la? Essa era a hipótese. E ele estava certo. Ele criou um remédio, um anti-CTLA4, que bloqueia. E aí o linfócito T fica ativo por mais tempo. Eu vou mostrar os dados clínicos disso depois. Mas esse negócio regredia câncer no modelo animal, mas não 100%. Nós sabemos hoje que a célula cancerosa é muito esperta. Ela produz muitas substâncias que bloqueiam o linfócito T, que é o grande soldado do sistema imune. Uma delas, e de grande importância, chama-se PDL1. Como funciona esse tal de PDL1? Well, esse PDL1 ele é normalmente usado pelo próprio corpo. Ele é usado, por exemplo, na placenta. A placenta é muito rica. Quando o sistema imune da mãe vai entrar para tentar atacar a criança e rejeitar, porque ela não é igual à mãe, a placenta é lotada desse PDL1 para esfriar o linfócito da mãe. Então, o corpo usa isso. Normalmente, não tem nada de novo. O que a gente não sabia é que o bandido, o câncer, faz a mesma coisa. Então, ele começa a produzir esse PDL1. E quando o soldado, o linfócito T, vai atacar a célula cancerosa, ele paralisa a célula cancerosa. Vejam, a nível do linfonodo do gânglio, nós temos então a apresentação do antígeno da célula cancerosa para o soldado é então ativado, vai aonde está a célula cancerosa e vai atacar a célula cancerosa. Como é que ela escapa? Well, primeiro, o sistema imune tende a esfriar naturalmente. 2, se a célula cancerosa produzir aquele PDL1, o mesmo que tem na placenta, para evitar que a mãe rejeite o baby, o linfócito T é paralisado e não ataca a célula cancerosa. Vamos ver um vídeo que ilustra... Então imagine que o Fernando fosse o bandido, o tumor. Não, ele não tem cara de bandido de jeito nenhum, inclusive a mãe dele está aqui, óbvio que ela não tem cara de bandido. Mas o sistema imune vai tentar matar o bandido. Então ele vai tentar atacar o bandido e o bandido vai se defendendo. O que acontece é que depois de 2 a 3 dias, o sistema imune esfria, automaticamente. E aí o bandido vem contra o policial. Ele não consegue matar o bandido. Calma, volta mais para lá. Esse pessoal pequenininho é fantasticamente agressivo, né? Pega a arma para mim, Fernando. E como é que funciona o PDL1? O PDL1 é diferente. Então, o policial que vai atacar o bandido agressivamente, quando ele chega para matar o bandido, ele vai soltando essa substância, que é o PDL1. E o PDL1 esfria o soldado de novo na hora. Esse é o PDL1. Ele não consegue acertar o bandido. Óbvio que existe um remédio novo, que é esse anti-PDL1. Então, na hora que ele joga o ataque, eu defendo das bolinhas e aí ataca o bandido. É assim que funciona o anti-PDL1.
Esse vídeo que vocês viram ilustra o tal do anti-CTLA4, que só tem um no mercado, chamado ipilimumab, e o anti-PD1 ou anti-PDL1, e aí nós temos vários deles. Graças a Deus temos vários deles, aprovados para vários tipos de câncer, mas o princípio é o mesmo. Vamos falar da eficácia da imunoterapia nos vários tipos de câncer, começando com o que foi primeiro estudado, o melanoma. Por exemplo, o melanoma foi comparado com quimioterapia. Em cima é a sobrevida, com a quimioterapia com a imunoterapia chamada nivolumab. E embaixo é a quimioterapia comum, chamada dacarbazina. Veja que ao período de 1 ano, morreram quase 60% a 70% dos pacientes na quimio. O contrário, com o nivo, mais de 70% estava vivo. Há 1 ano e meio, 70% estava vivo com o nivo e não tinha mais do que 20% vivo com a quimio, mostrando que a imunoterapia no melanoma foi muito, muito mais eficaz. Aquele foi o nivo. Antes de tudo começou o IP, que era aquele anti-CTLA4. E foi importante, ele curou também muita gente. Mas depois ele foi demonstrado ser menos eficaz do que o pembro. O pembro ganhou do IP. Já por cima, em oncologia, é melhor. Mais recentemente foi feita a combinação do IP com o nivo. Então, o IP é um anti-CTLA4 que mantém o soldado ativo por mais tempo. Você não deixa o soldado descansar. O nivo é aquele que evita que aquelas bolinhas, o PDL1, esfrie o soldado, paralise o soldado. Quando você mantém o soldado ativo por mais tempo e não deixa o tumor paralisar o soldado, você tem um efeito sinergístico. E a eficácia aumentou bastante na taxa de resposta, que é a regressão do câncer, foi para 58% de regressão grande, versus com o nível isolado 45%, e o IP muito inferior, só 20%. Mas o mais importante é a sobrevida. Veja, agora atualizando com 5 anos. Hoje, um paciente com melanoma avançado, metastático no corpo, em metade dos casos, eu mantenho o paciente vivo até 5 anos, com a doença em geral controlada. O nível isolado foi bem, mas um pouco inferior. O IP muito inferior. Hoje o IP não é mais usado isoladamente, ou é junto com o nivo, ou é um nivo isolado. Vou mostrar um caso fantástico que eu tratei em 2014. Um homem, 57 anos, que em 2014 teve um pouco de dor no abdômen. Parecia uma dor de vesícula. A irmã é médica, o examinou e falou: seu fígado está aumentado. A gente chama de hepatomegalia. Foi feita imediatamente uma tomografia e o fígado dele estava lotado de metástases. Não tinha um câncer conhecido. Foi biopsiado, para surpresa de todos, era melanoma metastático. O melanoma, em metade dos casos, pode ter uma mutação chamada VBRAF. O mais comum é essa V600. E nós temos remédio para isso hoje. O remédio não cura, mas controla e produz um rápido efeito anticâncer. Nós tratamos, veja o fígado desse paciente, isso há 6 anos atrás, lotado de metástase. Todo esse amarelo eram depósitos de melanoma no fígado. Nós começamos então um remédio chamado Vemurafenib. Depois mudamos para um outro que é irmão dele. Ele melhorou
rapidamente. Veja a melhora. Junho, setembro, fígado lotado de metástases, regrediu rapidamente. Só que esse remédio funciona rápido, mas o câncer escapa rápido também. Aqui ele escapou no cérebro, depois num gânglio, e aí nós começamos o IP para ele. Então começamos em novembro de 2014 a primeira imunoterapia. Não havia outra naquele tempo. Não havia o nivo, não havia pembro, não havia nada mais, só o IP. Nós demos o IP para ele e ele piorou. Apareceram nódulos no fígado, gânglios, ele claramente piorou. Começamos então o nivo para ele. Abriu um programa em 2015, ele foi um dos primeiros a receber, e ele piorou depois de 5 doses. Veja, o fígado preto aqui tinha piorado, esse gânglio que era pequeno aumentou, apareceram gânglios no mediastino, gânglio em cima aqui dessa região, claramente piorando. Nós resolvemos então irradiá-lo. Irradiamos e mantivemos o nível, porque às vezes irradiando, o sistema imune é despertado. Isso chama-se efeito episcopal. E ele teve uma sorte incrível. Melhorou rapidamente. Tudo limpou. Eu falei, nossa, fomos bem, thank you God, nessa hora. Até 2017, ficamos muito bem. Então, começamos em 2014, já estávamos 3 anos bem. Tudo zero, quando começou a aumentar um gânglio. Então, em 2017, isso aqui é um gânglio, como se fosse um gânglio do pescoço, só que dentro do corpo. Começou a aumentar devagar, nós estávamos seguindo, ele foi aumentando, até que aumentou e começou a brilhar, sugerindo ser uma metástase, aparentemente única. Eu discuti o caso dele com vários colegas e amigos do mundo todo. Falaram, Buzaide, eu acho que o melhor é você retirar cirurgicamente. Operamos então, foi retirado por laparoscopia esse gânglio. Ele ficou bem, isso era março de 2018. Mas em setembro, poucos meses depois, começou a aparecer um brilho no mediastino. Aqui é o coração, perto do coração. Ficou mais forte, eu segui em novembro, até que claramente aumentou em fevereiro de 2019. Nós biopsiamos, através de uma biópsia especial, e confirmou o melanoma. Eu iniciei, então, a combinação dos 2 remédios. Ele havia recebido o IP e o nivo isolados. Eu resolvi dar os 2 juntos, porque lembra que eu falei, eu mantenho o soldado sem dormir e não deixo o tumor neutralizar o soldado. E ele foi fantasticamente bem. Com ipinivo, sumiu o gânglio, e aí eu irradiei como consolidação. E ele está bem até hoje. Eu estou extremamente feliz com isso. Nós estamos seguindo, dando o nível para ele, e ele trabalha tempo integral, inclusive ele é CEO de uma companhia farmacêutica. Em câncer de pulmão também nós temos casos incríveis, eu vou mostrar um exemplo. É uma das áreas a gente teve mais coisas novas em câncer de pulmão. Todo mundo está familiarizado que a Ana Maria Braga está tratando, que ela está ótima e ela está mesmo. Eu estou extremamente feliz com isso, mas não é todo mundo que vai tão bem com a imunoterapia no câncer de pulmão. Hoje ele é usado em casos graves, que você trata às vezes com quimio e radioterapia, não quando está com metástase à distância, quando está localizado, e segue com esse remédio chamado Durvalumab, que aumenta a sobrevida comparado com quem recebeu só a quimio e rádio. Então este é um avanço no tratamento de câncer de pulmão. Nós combinamos também hoje na primeira linha quimio com imunoterapia. Baseado nesse estudo, e a Ana Maria recebeu um tratamento parecido com esse, com uma pequena adição, uma pequena pimenta que eu pus junto,
mas o cerne e o esqueleto foi este, ela está em resposta completa e a gente sabe que químio com imunoterapia é muito melhor do que a quimioterapia isolada. Então, a imunoterapia em câncer de pulmão veio para ficar. Nós temos dados na segunda linha, então em câncer, por exemplo, a pessoa tomou uma quimio no passado, quimio isolada, há 3 anos atrás, aí o câncer volta, uma das opções é imunoterapia. E eu já tratei vários casos que foram muito, muito bem. Então, também é melhor do que só dar uma nova quimioterapia. Esse é um caso muito interessante. Eu tratei de uma maneira relativamente inovadora para a época, hoje já está sendo usado em câncer de pulmão, mas quando eu tratei há uns 3 anos atrás, não era. Eu tratei como se fosse um melanoma, mas obviamente é um câncer de pulmão. Um senhor de 67 anos, que tinha um câncer grave, que foi operado em 2014. Foi bem, só que infelizmente o câncer voltou de uma maneira agressiva em 2016. Foi confirmado, eu vou mostrar os dados, aqui é o PET, esse preto é o câncer que voltou, essa região toda em amarelo é o câncer que voltou no hilo à direita, foi confirmado por biópsia. Ele começou, foi checado se tinha algum gene, alguma coisa que pudesse ser usado, não havia nada. Ele começou uma químio com um outro colega, em outra instituição, a químio não funcionou, na realidade ele piorou rápido e a doença foi para o cérebro. Então veja, aqui é pré-químio, depois de um ciclo de químio ele se sentiu pior, a tomo mostrou um aumento do câncer e apareceu essa bolinha que não estava lá, mas é tão pequenininha, mas é uma metástase no cérebro. Eu resolvi, então, tratá-lo com uma combinação inovadora para a época, jogar um pouco de IP junto com o nivo, que era o padrão. Expliquei para ele que isso não era bem o padrão, mas que havia lógica de tentar estimular ao máximo o sistema imune, e joguei um pouco de rádio para tentar acordar o sistema imune também. E nós tivemos muita sorte. Zerou tudo, com o IP nivo e a rádio, até o cérebro. Ele desenvolveu uma boca seca, que é um efeito colateral que raramente ocorre, mas pode ocorrer, que o sistema imune atacou as glândulas salivares. Bom, boca seca é tranquilo, não é não. Se a boca fica seca demais, você não consegue falar. Você não consegue, a saliva é necessário para lubrificar. Nós tivemos que usar depois um remédio para tentar reverter, e por sorte conseguimos reverter sem o câncer voltar. Veja, aqui é o pré-tratamento, a grande massa, ela diminuiu com o meu tratamento. E o cérebro, aqui é o pré-tratamento, ficou uma bolinha minúscula, que eu vou mostrar depois, até foi embora. E ele está bem até hoje. Veja que fantástico, pré-tratamento em agosto de 2016, zerou tudo. Ele tem vida normal hoje. Ele é dono de uma grande fábrica de produtos alimentícios. E eu ganho essas cestas de Natal cheio de coisa. E o cérebro também. Zerou o cérebro, você não vê mais nada agora. E ele está muito bem, vida normal, agradecido de ter tido essa segunda chance. A neta dele me mandou um texto muito bonito, porque ela ia fazer aniversário e tinham dito que o avô provavelmente não iria poder participar. E a família tinha sido informada que era o último Natal dele. Isso faz 4 anos. Não, esse médico que falou que era o último Natal estava totalmente errado e eu fiquei muito feliz. Um dos meus maiores prazeres na vida é quando um médico diz que vai dar tudo errado e a gente reverte tudo e faz tudo e bem. É absolutamente fantástica a sensação. Câncer de bexiga também a imunoterapia está indo muito bem. No Congresso Americano agora, em 2020, eles mostraram que se houver uma quimioterapia primeiro, o paciente está respondendo ou está controlada, pelo menos, a doença. E começar a imunoterapia, uma nova imunoterapia que está disponível no Brasil, chamada Avelumab,
as pessoas vivem mais. A curva azul em cima é o avelumab e a vermelha é quem só foi observado. Veja, aqui quem tinha o tal do PDL1, essa proteína, aquela bolinha que o Maluf liberava, na célula cancerosa ia até melhor. Eu vou mostrar um caso que o paciente já tinha tomado a quimio. E aí, anos depois, volta o câncer. E aí eu entro com a imuno e ele está bem até hoje. Isso se baseia nesse estudo que comparou em quem já havia recebido químio, o câncer voltou, usar uma nova químio versus a imuno. E a imuno foi melhor. Veja o pembro em cima, químio embaixo. Vou mostrar esse paciente, 73 anos, ex-fumante importante, câncer de bexiga, o fumo é uma causa muito relevante. Teve sangue na urina em 2016, o câncer já tinha metastatizado para os ossos dele, então não estava mais localizado na bexiga. Ele tomou químio, que era o padrão ouro, aquela época, químio isolado, foi muito bem, mas depois, meses depois, começou a ter fortes dores ósseas. E essas fortes dores ósseas eram metástase em quase todos os ossos do corpo. Vejam, tudo que é preto aqui é câncer, exceto isto que é a bexiga. Então você está vendo quase todos os ossos dele estavam envolvidos. Ele estava com dores importantes, veio, eu falei, eu acho que você devia ser tratado com imunoterapia. Vejam aqui lateralmente, tudo que está em amarelo é metástase, a coluna dele intensamente envolvida, a bacia extensamente envolvida. Ele tinha muitas dores. Gânglios dentro, no mediastino, nessa região, osso do externo também brilhava, câncer em todos os lugares. Nós começamos então com pembro, há mais ou menos 3 anos atrás. Radiei o sacro, porque ele estava com muita dor, e também para tentar estimular o sistema imune. É uma estratégia para tentar estimular o sistema imune, que a gente chama de efeito abscopal. E ele zerou tudo. Poucos meses depois eu repeti o PET, veja como ele engordou, é o mesmo paciente, muito mais gordo, com limpeza total do câncer. E ele permanece bem, veja todos os ossos limpos. Veja como era, veja como está. E ele permanece bem até hoje. Ele é um homem muito inteligente, QI muito elevado, ele tem uma companhia de informática de inteligência artificial. É um cara fantástico, foi muito gratificante vê-lo melhorar e zerar. Acho que ele foi curado. Com 3 anos e meio ainda é um pouco difícil para celebrar, mas eu pessoalmente quando o vejo, falo, eu acho que você está curado. Doença de Hodgkin é uma forma de linfoma, que também é muito ativa, o nível foi estudado, pembro, vários. Para baixo significa o grau de redução do câncer. Veja, quando você trata, e são pacientes que malograram tudo, químio, transplante, rádio, muito eficaz. Você cura uma fração de doença de Hodgkin. Tem um raro tipo de câncer de pele que é muito agressivo, chama-se câncer de Merkel, carcinoma de Merkel. Ele nasce nessas células de Merkel que ficam na pele. Você pode ser hiperagressivo. Veja, aqui é todos os tratamentos de químio. Olha como a curva cai rápido. As pessoas morrem rápido. Aqui é com a imunoterapia aprovada para essa doença chamada avelumab. Você consegue provavelmente curar uns 30%. Antes, com a quimio isolada, as pessoas morriam, a maioria, em menos de 8 meses. Hoje você tem um grande impacto na doença. Veja aqui o avelumab como vai também. Veja a nova projeção, aqui com pembro, que é o irmão do avelumab,
em carcinoma de Merkel, os resultados são semelhantes entre essas várias moléculas. Câncer de pele comum. Câncer de pele, o Zaid é só ir, o dermato tira. Alguns casos são agressivos e destroem, começam a mutilar, porque é comum o câncer de pele ocorrer no chamado T do rosto, perto do olho, perto do nariz, na ponta do nariz. E aí você começa a mutilar a pessoa. Eu vou mostrar um caso dramático, tratado por meu ex-assistente e aluno, que hoje é um dos mais proeminentes oncologistas de Salvador, Dr. Rodrigo Guedes. O Semiplimab hoje está aprovado, é parecido com o Pembro, parecido com a Velumab, mesma classe de drogas, que funciona muito bem e é aprovado para o câncer de pele agressivo, que não dá para operar com facilidade, ou quando ele espalha no corpo. É raro, mas pode acontecer. Funciona muito bem na maioria dos casos. Mais de 50% de redução no câncer. Veja, em um ano, metade dos casos o câncer continua totalmente controlado. Nós acreditamos que o Semiplimab hoje cura uns 40% dos casos de câncer de pele hiperagressivos espalhados no corpo. Vejam esses casos do estudo. Esse paciente fala, mas isso é câncer de pele? É, que se espalhou no couro cabeludo e ele zerou. Vejam esse caso, já foi operado, já foi irradiado, o paciente está com dor, o tumor está infiltrando os nervos. Veja a limpada que deu com o tratamento. Esse senhor fala, mas isso é fácil, é só arrancar tudo. Tem uma hora que não dá mais. O tumor começa a infiltrar estruturas profundas. Veja esse caso, câncer se espalhou pelo linfático. Para você tentar operar um caso desse, você vai fazer uma mutilação absurda. E o remédio tem um grande efeito anticâncer. Esse é um dos casos mais dramáticos que eu vi na minha vida. Ele foi tratado pelo Dr. Rodrigo Guedes em Salvador. Esse senhor foi mutilado tantas vezes, tiraram a mandíbula, irradiaram. Chegou uma hora que não dava mais, destruiu o olho do paciente. Uma família simples conseguiu eventualmente se cotizar, arrumaram a imunoterapia para esse paciente, olha que zerou tudo e ele curou o paciente, que é um homem hiper feliz hoje, mas foi mutilado extensamente, porque esse remédio não existia antes. Então, esse é um dos grandes avanços da oncologia. Existe uma entidade chamada Microsatellite Instability High. Nossa, vocês fazem de propósito, né? Para a gente não entender bem, e aí vocês conseguem cobrar mais a consulta. Veja bem, guys, isso é uma entidade complicada. Alguns cânceres têm uma alteração no DNA que dá uma certa instabilidade nele. Nós chamamos de instabilidade elevada. Quando isso ocorre, esse câncer é visto pelo sistema imune de uma maneira mais fácil, porque um dos grandes problemas do sistema imune é que a célula cancerosa se camufla e não é visível. É como se o bandido chegasse na sua casa, vestido de policial, falando, minha senhora, desculpe, ouvimos um barulho na sua casa, eu sou um policial e vou checar. Mas na realidade ele é o próprio bandido. Você abre a porta e ele rende você. Então o bandido também sabe fazer isso. Ele sabe se camuflar. Mas quando tem essa instabilidade, ele é bem visível ao sistema imune. O sistema imune funciona melhor a imunoterapia. Então nós sabemos hoje que tem uma alta taxa mutacional. E, por exemplo, um estudo feito em pacientes com câncer de intestino, apresentado no Congresso Americano agora, em junho, quando você dá imunoterapia nesses casos, isso só ocorre em 5% dos casos de câncer de intestino grosso. Mas se tiver essa instabilidade, a imunoterapia é fantasticamente melhor do que a quimioterapia. Eles compararam a imuno com pembro versus a quimioterapia. Veja,
Para baixo significa redução do câncer. Foi tão bom, na realidade, ou um pouquinho melhor do que a própria quimio. Mas veja como controlou melhor. Então, se você vai em 2 anos, você tem 48% dos pacientes que tomaram a imunoterapia com o câncer totalmente controlado, versus somente 19% para quem recebeu quimio. Então, a imuno, quando funciona, é fantástica. Por fim, alguns minutos, só para falar do sistema imune e o intestino. Pacientes me perguntam, Buzaide, o que eu devo fazer para estimular o meu sistema imune? Eu falo, você tem que comer uma comida muito saudável. Como assim, Buzaide? Cogumelo azul do Himalaia, caranguejo verde? Não. A coisa é hiper simples. Para estimular o sistema imune, você tem que comer uma grande salada, muita fibra, frutas e vegetais. Isso é um poderoso estimulante do sistema imune. E o que é ruim? Carne vermelha e carboidrato livre. Então eu quero comer um quindim e eu vou à churrascaria. Má ideia. Você vai comer uma salada grande, comer a sua proteína, carne vermelha não, então frango, peixe, frutos do mar e a sua fruta. Essa é uma dieta que estimula de modo poderoso o sistema imune. Como assim? Nós sabemos que as bactérias que estão no intestino, que o leigo chama de flora intestinal, e o médico mais chique chama de microbioma intestinal, é hiper importante para que o sistema imune funcione bem. Isso nós sabemos hoje, claramente. Então, vários estudos mostraram o seguinte: se eu pegar um modelo animal e usar um desses remédios, Pembro, Ivo, etc., e mexer com a flora intestinal, eu estrago a eficácia do remédio. Se eu limpar as bactérias do rato com antibiótico, o sistema imune nem funciona direito, não faz nada, o câncer cresce. Então, cuidar do microbioma é importante. Veja aqui. Aqui é um câncer que você põe embaixo da pele de um rato. Ele vai crescer. Veja aqui, essa bolinha aberta. Se eu der um remédio, no caso esse anti-PD1, que é a bolinha preta, escura, redonda, eu reduzo o câncer. Veja que ele cresce sem remédio, é o controle. Quando eu trato, eu reduzo o câncer. Mas se eu der um antibiótico que estraga a flora do animal, o microbioma, o câncer cresce mais. Mesmo dando remédio, que é esse triângulo vermelho. No ser humano, isso também é observado. Veja nesse estudo, pegaram pacientes que tinham câncer de pulmão, que tomaram imunoterapia, e separaram naqueles que tomaram antibiótico por alguma razão. Obviamente foi dado, e o cara tinha uma infecção, o médico tinha que dar o antibiótico. Embaixo é quem tomou antibiótico, em cima é quem não tomou. Veja, vivem menos, ou o câncer progride mais rápido em quem toma antibiótico, para câncer de pulmão, aqui embaixo é para câncer de rim. Então, em geral, quem está começando imunoterapia, o que nós orientamos, a dieta que estimula o sistema imune, que é uma dieta rica em fibras. É uma salada grande, essa salada tem bactérias boas, tem as fibras que as bactérias usam para crescer, e a gente, uma fruta de sobremesa, que é rico em fibra, e tem açúcar que as bactérias gostam, açúcar bom, e você tira as porcarias, carne vermelha e o carboidrato livre. E esse paciente tem uma chance de ir melhor do que aquele que não sofre orientação nenhuma. Então, nós, quando tratamos os pacientes, orientamos em profundidade uma dieta imunoestimuladora. Vamos sumarizar tudo que a gente falou aqui agora. Vamos. Imunoterapia é a estratégia mais promissora no que concerne a chance de controle ou mesmo cura de vários cânceres.
infelizmente não é usado em todos os cânceres. Por exemplo, em câncer de mama, que a gente nem falou, não dava para falar de todos, ele funciona só num subtipo, que ocorre em 13% dos casos, e mesmo assim, só em 40% desses 13%. Então, é um número pequeno. E, em geral, não cura, mas ajuda a controlar por tempo maior. A combinação desse tal de anti-CTLA4, hoje só temos um no mercado, que é o ipilimumab, com esse tal de anti-PD1, e aí nós temos vários. Claramente é sinergístico, aumenta muito o efeito colateral. Nós quase não falamos de efeito colateral no interesse do tempo, mas o efeito colateral mais relevante de toda a imunoterapia é que o sistema imune fica ativado em excesso e ataca o corpo do paciente. Por exemplo, ele pode atacar o pulmão, inflamar o pulmão, pode atacar o intestino e dar uma diarreia, pode atacar a pele e produzir uma erupção na pele, como uma alergia, pode atacar a tireoide, enfraquecer a tireoide, pode atacar a hipófise, enfraquecer a hipófise, pode atacar o fígado, produzir uma hepatite. Então, a imunoterapia pode produzir os chamados ITs, alguma inflamação, mas é o mesmo mecanismo que ataca o corpo da pessoa, é que ataca o câncer. Então, é bom ter um pouco de efeito colateral. A gente não quer que seja grave. Às vezes pode até matar a pessoa. Eu nunca tive isso, mas ocorre em mais ou menos 0,25% dos casos. Não é zero. Avião cai também. Então, nada é zero. E nós informamos aos pacientes dos potenciais riscos e benefícios. Hoje nós temos dados que algumas quimioterapias com imunoterapia vai muito bem. Por exemplo, em câncer de pulmão, é uma das estratégias mais usadas. Ana Maria Braga informou na televisão que ela foi tratada com quimioterapia combinado com imunoterapia. Esse é o tratamento que ela recebeu e ela foi muito bem, tá tudo zero nos exames de imagem dela. E por fim, o microbioma intestinal. Hoje você aprendeu o termo mais chique. Não é a flora, porque o microbioma é uma coisa muito mais ampla, é de uma crítica importância na imunoestimulação e também na eficácia dos remédios que estimulam o sistema imune. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu estou aberto a responder perguntas. Muito obrigado. Adoramos a aula, viu, doutor? Eu adorei e eu sei que as pessoas adoraram também, porque eu estava ali dando uma espiada no chat, todo mundo elogiando a didática, porque, de fato, são temas difíceis, né? Um pouco complexos, aquelas tabelas, aqueles gráficos, aquelas imagens, mas daí o senhor consegue traduzir isso de uma forma que fica tão claro para a gente que é muito bom aprender e entender como as coisas funcionam. Eu preciso avisar o pessoal que respondeu todas as perguntas da nossa enquete, que a gente vai ter resultado daqui a pouco, mas depois das perguntas, o pessoal mandou um monte de perguntas, eu já vou te fazer a primeira, então a gente vai ver, todo mundo prestou atenção, mas tem várias perguntas, assim, além de o que você já disse, algumas coisas eles querem saber mais de efeito colateral, então a gente chega lá. Só uma coisinha para o pessoal que está tentando responder as perguntas da enquete, o pessoal da técnica me avisou que vocês conseguem fazer isso de uma forma mais eficaz se a tela não estiver cheia no computador. Então, vamos lá para as perguntas, doutor? Vamos, Natália. A Maria Aparecida, eu estou aqui com uma outra telinha, perguntou uma coisa muito interessante. Pessoas com metástase podem ser curadas com a imunoterapia? Se sim, quais são os tipos de câncer? Ok. Tem alguns cânceres que a gente consegue curar. Vou dar alguns exemplos. Melanoma metastático, corpo inteiro. Dá para curar uma fração. A taxa de cura eu não vou falar porque depende de muitos fatores. Depende do volume do câncer, isso é importante, vale para todos os cânceres. Quanto menos câncer a pessoa tem, maior a chance de curar. Então, melanoma, câncer de pulmão, câncer de rim,
a doença de Hodgkin. Às vezes o câncer de intestino, se tiver aquela instabilidade, pode ter ganho de longo prazo. Às vezes o câncer de estômago, se tiver algumas características. Às vezes o câncer de esôfago, esses já números vão ficando bem pequenos. Mas o que a gente mais cura é o melanoma, o pulmão, o rim. Mas quanto menor o câncer, maior a chance de cura. Isso é muito importante. Então, quando eu pego menor, eu tenho uma chance maior. Ou seja, por isso a importância também do diagnóstico precoce, né? Uma grande bandeira dos médicos. Com certeza. Enfatizou muito bem, Natália. Você está certa. Perfeito. E, doutor, uma outra pergunta que veio aqui da nossa plateia. O tratamento da imunoterapia pode ser ministrado em qualquer tipo de câncer? Não. A imunoterapia é usada só em alguns tipos de câncer. Então, tem cânceres que não se usa imuno ainda. Mas por que não, Buzaide? Porque nós não conseguimos achar o mecanismo de escape do bandido. Um exemplo bem conhecido é o câncer de pâncreas. Nós não temos ainda uma boa imunoterapia para câncer de pâncreas. Tem um pessoal trabalhando nisso, mas o bandido é muito esperto. Ele não tem esse PDL1 na superfície que suprime o soldado. Ele recruta células do próprio corpo que suprimem os soldados. É hiper complicado. Então nós vamos ter que entender cada câncer, o mecanismo que ele usa para escapar do ataque do sistema imune. Só entendendo que eu vou ser capaz de criar uma arma e uma estratégia para ultrapassar esse mecanismo de escape. Entendi. A outra pergunta que a gente teve aqui hoje qual que é a melhor forma de tratamento? É a imunoterapia? Essa foi a Priscila que perguntou. Veja, depende do câncer. Eu acabei de dar o exemplo, o câncer de pâncreas. Não tem imunoterapia, você só tem hoje quimioterapia e às vezes, se tiver uma alteração genética na célula cancerosa, uma forma chamada de terapia-alvo, mas não tem imunoterapia nenhuma. Então, tem cânceres que não tem nenhuma imunoterapia disponível. Só químio, ou rádio, ou às vezes terapia-alvo, mas não imunoterapia. Tá, e doutora, agora vamos falar um pouquinho de efeito colateral, né? No caso da quimioterapia, já é muito conhecido, né? Pelo menos ficou clássico todos aqueles sintomas da queda de cabelo, do enjoo, do mal-estar. Isso acontece também com a imunoterapia? Quais são os efeitos colaterais da imuno? Teve duas perguntas disso, a Ana Paula e a Milena perguntaram. Muito bom. Primeiro vamos falar de químio um segundo. Todo mundo fala mal de químio, mas não é toda químio que produz náusea, vômito. Eu consigo bloquear náusea e vômito hoje em mais de 90% dos casos. Então, náusea e vômito, eu bloqueio 90 e poucos por cento. O paciente fala, tive nada de náusea e vômito, porque tem muito remédio eficaz. A queda de cabelo não é com todos os tipos de químio. É frequente, é verdade, a maioria das químios produz queda. Dependendo do grau, com a touca gelada eu consigo segurar 80%, 90% da queda, mas tem químio que é verdade, não dá para segurar mesmo, e a pessoa vai ter queda importante, vai precisar usar alguma coisa para enganar. Diarreia também é outro efeito colateral comum de químio. Vamos falar de imuno. Imuno, em geral, não produz nada no cabelo, não produz alterações de unha, mas ele ataca o corpo. E qual é a chance de atacar de modo severo? Veja, se você usar aquele ipinivo, chega a quase 60% dos casos de ter um efeito colateral grave. Se eu usar só o nivo, ou o pembro, ou o avelumab, só o agente unicimiplimab isolados, 15, 20 no máximo. Bem menos quando eu uso um remédio imunoterápico. Quando eu uso 2, sobe bastante. E o efeito colateral é alguma coisa que ataca o próprio corpo. A gente chama de fenômeno imune mediado. Autoimune, ataca o seu próprio corpo. Vamos admitir que a imunoterapia, Natália, estivesse atacando o seu intestino. Você teria diarreia. Se estiver atacando o seu pulmão,
você faz uma pneumonite, uma inflamação no pulmão, parecido com um Covid, inclusive, até engana. Se atacar a sua tireoide, ela enfraquece. Eu preciso repor o hormônio da tireoide. Se atacar a sua glândula aqui dentro, chamada hipófise, eu preciso repor os hormônios da hipófise. O hormônio tireoidiano, a cortisona e os hormônios sexuais, testosterona ou estrógeno para a mulher. Se atacar o fígado, inflama o fígado. Eu vejo a inflamação nos exames de sangue. Então, a imunoterapia, o efeito colateral é primariamente um ataque ao próprio corpo, que pode até ser fatal. Muito raro. Eu, pessoalmente, nunca tive ninguém. Já tratei mais de 500 pacientes com imunoterapia, mas não é zero. Eu fico hiper em alerta. Ninguém quer que o avião caia. Então, se o paciente tem qualquer sintoma, a gente vai atrás dos potenciais fenômenos imunomediados. A gente dá aula sobre esse tópico, então a gente é bem treinado como instrutor de avião. A gente está bem familiarizado, mas não é risco zero. Eu alerto os pacientes. Entendi, doutor. Mas pensando, por exemplo, quando o corpo tem esse tipo de efeito colateral, né? Ele começa a atacar o próprio órgão, é possível contornar isso de alguma forma? Boa pergunta, Natália. Eu devia ter falado antes de você perguntar. Falha minha. Estou perguntando porque eu estou me colocando aqui no lugar do paciente. Lógico. Né? Para ninguém saber. Você falou que pode acontecer, o que é que faz? Reza? Na realidade, o que eu vou fazer? O sistema imune ficou ativado em excesso. Eu vou esfriar o sistema imune agora. É como se eu ativasse o policial e ele começasse a bater no mocinho. Eu falei, para! Aí eu vou esfriar o policial. Como é que isso é feito? Em geral, com cortisona em dose alta. Então, eu vou fazer o que eu não devo fazer, porque eu quero estimular o sistema imune. Mas se ele ativar em excesso e atacar o corpo da pessoa, eu vou esfriar agora. Eu uso remédios para esfriar. Cortisona é um exemplo. É o que a gente mais usa hoje. Em geral, eu vou muito bem esfriando o sistema imune. Depois que ele esfria, isso não quer dizer que a imunoterapia não vai funcionar, porque o soldado foi ativado, começou a bater no bandido, depois começou a bater no mocinho, mas em geral, ele já bateu no bandido. Então eu vou ter um efeito anticâncer, eu posso até ter cura. Eu tenho uma senhora que eu tratei, que eu dei um ciclo só, uma dose de imunoterapia. Mais ou menos 20 dias depois, ela ficou com a visão dupla. O que aconteceu? Ela fez uma complicação rara, neurológica, chamada miastenia gravis. O sistema imune dela atacou a placa dos nervos. Eu deveria ter suprimido o sistema imune dela. Eu resolvi só esperar, foi leve. Eu tive sorte. O câncer foi embora e depois de 3 meses, esse fenômeno foi embora sozinho, como veio. Então, ela está zero agora, já tem 1 ano e pouco. Não tem câncer em nada e ela tinha o fígado lotado de melanoma. Lotado de melanoma. Então, óbvio, isso precisa dar um pouquinho de medo, você às vezes não suprimir. Em geral, se o fenômeno é grave, tem que suprimir o sistema imune do paciente. É uma opção. Eu fiquei um pouco curiosa em relação à questão do antibiótico, doutor Buzaide. Tomar antibiótico ao longo da vida pode comprometer o seu resultado com a imuno? Ou 2 meses antes era o seu slide, né? Se você toma ou antes de começar a imuno, ou principalmente durante, mas antes é o pior. E dá imuno logo depois, a flora está tão ruim, o microbioma está tão ruim que o sistema imune não funciona bem. Então, isso é mais uma cautela que antibiótico deve ser tomado quando não há opção. Eu mesmo tive que tratar um paciente agora que está em imunoterapia com antibiótico. Com uma infecção grave, não há opção. Mas a gente evita ao máximo. Porque às vezes o antibiótico é dado, ou melhor dar, não. Se não há uma indicação formal e vai tomar imunoterapia, é melhor não tomar o antibiótico.
Tá. E, doutor Buzaide, a Priscila está perguntando aqui, né? Esses medicamentos, eles estão disponíveis para o SUS ou somente no atendimento particular? Ou depende da conduta de cada médico oncologista? Ela fez 3 perguntas em um. Acho que dá para responder cada uma de cada vez. No SUS, infelizmente, ainda não. A imunoterapia não entrou. Deve entrar, porque está todo mundo pondo pressão, nós também, do Vencer o Câncer, para entrar no SUS para certas indicações precisas. Hoje ele é coberto pelas seguradoras, mas não, infelizmente, pelo SUS. Mas, de novo, não é para qualquer doença, só em doenças específicas. Perfeito. Aí a Milena quer saber qual que é a regra para usar imuno. Radioterapia, depois imuno, depois químio com imuno, como que é esse tratamento? Depende da doença. Por exemplo, em câncer de pulmão, é usado em geral junto com a quimioterapia, começa tudo junto. No primeiro dia começa a quimio, começa já a imunoterapia. E em melanoma a gente usa em geral a imunoisolada, sem a quimio. Se precisar de rádio, em geral a gente põe logo depois que começa a imuno, para tentar estimular o sistema imune. Então, cada caso é um caso, não dá para fazer uma regra geral. E a outra pergunta mais geral, doutor Buzaide, quais são os tipos de câncer que mais acometem os brasileiros, homens e mulheres? Ok. As mulheres, hoje é o câncer de mama, e o homem é o câncer de próstata. O que mais mata é o câncer de pulmão em ambos os lados. Então, o câncer que mais ameaça a vida ainda é o câncer de pulmão. Mas o mais frequente é o de mama nas mulheres e o de próstata nos homens. O pessoal aqui também gostou muito da questão da alimentação, né? Qual que foi o termo técnico? É microbiota intestinal, não é flora? Microbioma ou microbiota, os dois estão apropriados. Os dois estão corretos. Esse é o termo chique. Quando você falar assim, você vai impressionar o médico. Doutor, o senhor pode fazer para melhorar o meu microbioma intestinal? Isso soa melhor, né? Tá certo? Muito bom, então, exatamente essa é a pergunta, né? Como que a gente pode fazer para melhorar o nosso microbioma intestinal? Resposta mais simples do planeta. Coma saudável. Como é comer saudável, Buzaide? Coma o que tem na natureza. Então, o exemplo que eu sempre dou aos meus pacientes é: se você achar uma árvore de quindim, eu deixo comer o quindim. Está em árvore? Não. Uma vez penduraram um Kit Kat na árvore e fotografaram para mim. Então, Buzaide, finalmente na árvore. Mas não é assim, não. E a natureza faz direito, a gente é que estraga. O maior veneno introduzido neste século foi o açúcar refinado. Isso não existia até o começo do século. Alguém inventou a porcaria e ficou. Sem comentários. Vamos supor que as pessoas que estão assistindo a gente vão sair dessa aula inspiradas e pensarem: não, eu não vou mais comer quindim porque não tem árvore de quindim. Quem para de comer agora, né? Quem se alimentou mal a vida toda, gosta ali de uma linguiça, de um hambúrguer, do quindim e tal, voltar agora a comer bem, a valorizar, né, as saladas, frutas e tal. Isso já muda a microbiota? Sem dúvida. Semanas depois que você para a porcaria, o microbioma já vai ficando saudável. Semanas depois. E o fantástico é que tem doente que fala assim: nossa, o senhor falou que carne vermelha não é boa. Chegar para alguém de Goiânia e dizer que carne não é boa, os caras, ou Mato Grosso, o cara fala assim: esse não é um bom médico não, hein? Melhor pegar outro. Esse aí não entende nada. A verdade é que não é bom. Não é bom. A carne branca é muito melhor para o microbioma do que a carne vermelha. E agora outra pergunta: o sistema emocional, ele pode estimular de forma positiva ou negativa o nosso sistema imunológico, até mesmo no resultado do tratamento? Já que o tema aqui é sistema imunológico. Lógico, né? Lógico. Essa é uma pergunta de $1 milhão. A gente não tem uma evidência cabal que é importante. Alguns de nós, e eu estou nessa lista, acham que é importante. Porque se você estressa um rato na gaiola, o sistema imune não funciona bem e o câncer cresce mais.
Só que no ser humano nunca foi feito esse experimento. Não dá para fazer experimento. Eu mando um pessoal para a Ilha de Caras e o outro a gente manda trabalhar num lugar horrível e ver o que dá. Não dá para fazer isso. Rato é verdade. O rato é 90% parecido com a gente, acredite ou não. Então, se você pegar rato e puser câncer embaixo da pele, estressar o rato numa gaiola, e o outro rato, você põe o câncer embaixo da pele dele, mas deixa no estilo Ilha de Caras, comida, tudo ótimo, o câncer no rato estressado cresce mais do que no câncer no rato que está num ambiente calmo e tranquilo. Não, dá para extrapolar para o ser humano? Well, it's your call. 90% do rato é parecido com a gente, mas não é 100%. Então, eu acho que é importante manter o corpo tranquilo. Eu digo para pacientes que têm câncer grave, yoga, relaxamento, meditação, isso pode ajudar. A palavra não é vai ajudar, ou tenho certeza que vai ajudar, mas a palavra é pode ajudar. É uma extrapolação de experimentos em animais. Mas eu acho pessoalmente que é relevante. Perfeito. E, Dr. Buzaide, pensando nos casos da imunoterapia, ela funciona, né? A gente viu exemplos maravilhosos e das pessoas com resultados incríveis, mas tem uma pergunta aqui, né? Qual que é a explicação mais provável para os casos que falham? Essa é a pergunta de $1 milhão. Outra? Fantástico. A gente vai ficar rico se tiver as respostas. Então, o problema é por que o sistema imune não funcionou. Well, a gente sabe que eu só bloqueio hoje uma via, aquele tal do PDL1. Eu tenho um remédio para essa área. Eu tenho outro que mantém o soldado estimulado por mais tempo. É muito pouco. O bandido é muito mais esperto que isso. Então, o que nós estamos fazendo agora? Estudando outros mecanismos de escape, desenvolvendo remédios para esses outros mecanismos de escape que o bandido tem e que não deixa o soldado matá-lo. Em pâncreas, em outros cânceres, em tumor cerebral, em todos os cânceres. O câncer de mama, por exemplo, que tem o receptor hormonal, não tem nenhuma imunoterapia. Zero. Então, nós temos que entender por que a célula escapa. E eu, fazendo isso, vou saber por que não funcionou em um e funcionou no outro. Eu mesmo tratei um paciente agora no Einstein, um gentleman, um lord, tudo para funcionar, dieta saudável, atividade física, o câncer triplicou de tamanho em 9 semanas. Quer dizer, ele tinha tudo para responder, não funcionou nada. Eu não sei por que o bandido não é visto pelo sistema imune, por que o bloqueio não funcionou, que mecanismos a célula cancerosa está usando para escapar. Mas que ela escapou, eu não tenho dúvida. E, doutor, o senhor acredita que a imunoterapia é esse tratamento do futuro? É isso que os cientistas estão estudando? É isso que a gente mais vai desenvolver ao longo dos próximos anos? Eu não tenho dúvida, porque o princípio primo do porquê um câncer ocorre numa pessoa é porque o sistema imune falhou. Você fala, por que o bandido entrou na casa? Por que o bandido entrou na minha casa? Well, a segurança falhou. Ou alguém abriu a porta, ou alguém achou que não era bandido, falou que era porteiro, que era carteiro, se abriu a porta, o cara era o bandido. Então, o sistema de segurança da casa falhou, por isso o bandido entrou. Porque um bandido se aloja na gente e cresce, porque o sistema imune falhou. Então, entendendo melhor por que o sistema imune falhou, que mecanismos o bandido está usando para escapar, eu vou conseguir rejeitá-lo e eliminá-lo. E a gente está em estudos mais avançados para esses outros tipos de câncer, por exemplo, câncer de mama, que o senhor comentou? Não está tão bem assim, Natália. A gente que está no campo de batalha, que está com o paciente na frente da gente, fala, doutor Buzaide, o remédio que o senhor deu não está indo bem, né, Buzaide? Eu lamento, não está.
o que o senhor vai fazer? Tem alguma imuno para a sua doença? Infelizmente não, isso não é fácil. A gente vê essas melhoras, mas precisa ser mais rápido. A gente que está no campo de batalha quer mais arma, mais rápido, mais eficaz. Tem uma que chegou aqui pelo chat, Dr. Buzaide, e para o tratamento de leucemias, a imunoterapia funciona? Pergunta muito boa. Eu não falei de um tipo de imunoterapia que é mais complicada, chamada CAR T-cell. É uma forma de soldado que você monta no laboratório. Você pega a célula imune do paciente, põe um vírus dentro e faz produzir um receptor que reconhece o bandido. Isso vai começar no Brasil em futuro próximo, em poucos hospitais, mas vai. E ele cura uma fração de leucemia linfóide, não é para qualquer tipo. Para alguns linfomas também está indo muito bem, está começando agora para mieloma, então o câncer hematológico também está entrando nessa área. Para os tumores sólidos não está indo tão bem não, mas para o hematológico está. Eu só não falei porque não está disponível no Brasil ainda, mas virá em futuro próximo para os cânceres hematológicos. Boa notícia. Tem uma pergunta aqui curiosa. Ela sumiu do chat. Mas uma pessoa perguntou sobre usar a imunoterapia de forma preventiva, se isso já foi pensado antes do câncer aparecer. Eu não sei exatamente em qual contexto isso seria, mas de repente... Não, usar para quem nunca teve nada, não. Não esqueça que a imunoterapia pode produzir esses fenômenos imunomediados. Não é risco zero. Mas vamos admitir que você teve um melanoma. E aí esse melanoma foi para um gânglio. Não tinha mais nada no corpo. Tirou esse gânglio afetado. Aí tem imunoterapia para usar. Aí é usada. Nós usamos muito a imunoterapia nesse contexto. Perfeito. Bom, doutora, eu acho que respondemos, assim, é uma grande aula sobre imunoterapia, né? Tivemos aqui todos os esclarecimentos, acho que deu para entender como ela funciona, o que tem por aí, como a gente pode também se cuidar, né? Essa importância do intestino, do que a gente come, excelente. Eu queria agradecer muito todos os esclarecimentos, acho que a gente conseguiu chegar em todo mundo. Eu que agradeço, Natália, é uma honra e um privilégio trabalhar com você. Muito bom, doutor. Eu agora vou anunciar os ganhadores, quem acertou todas as perguntas da nossa enquete. Deixa eu pegar aqui. Eu estou liberado? Tá liberado. Eu agradeço muito, boa noite. Eu que agradeço. Obrigado, Natália. Boa noite para vocês. Vocês agora fiquem comigo. O doutor Buzaide foi, mas eu vou anunciar quem acertou, quem foi melhor nos resultados. Eu vou ler aqui os nomes, peço desculpas se eu ler algum sobrenome errado, né? Vamos lá. Primeiro é Cristina Mateucci, ou Mateucci, a Carolina Ramos dos Santos, a Ana Cláudia Passos Rocha, a Margarete Coelho, a Márcia Maria Pereira Soares, a Célia Maria Pereira da Silva, o Kleber da Silva Bezerra, a Josiane de Araújo, a Sandra Elisa Baldan e a Nerislande Marinho Dourado. Então, gente, parabéns para vocês. O pessoal do IVOC vai entrar em contato, eles têm todos os contatos que vocês fizeram no cadastro e vocês vão receber a camiseta. Eu tenho alguns recadinhos para passar antes da gente se despedir. Eu queria já agradecer o Dr. Buzaide, queria agradecer vocês que acompanharam a gente até agora, queria agradecer também de novo aos patrocinadores, a Bristol Myers Squibb, a Pfizer e todas as ONGs parceiras. As perguntas que não foram respondidas, que eventualmente não foram respondidas, mas eu acho que a maioria foi, vocês podem enviar para o faleconosco@vencerocancer.org.br, que é o canal de interação dos pacientes com os médicos do Comitê Científico do Instituto. Bom, vamos lá.
Mais recados, mais recados. Vocês vão receber uma pesquisa ao final do evento e é muito importante que vocês respondam para que a gente faça um evento cada vez melhor para vocês. E o último recado é que no dia 1º de outubro, daqui a pouco, a gente vai ter o 7º seminário para pacientes e familiares sobre câncer de mama e o lançamento oficial do livro Vencer o Câncer de Mama, escritos pelos doutores, o Dr. Antônio Buzardi, o Dr. Fernando Maluf e a doutora Débora Gagliato. Vai ser no dia 1º de outubro, às 19 horas. O evento é totalmente online e gratuito. Vai aparecer o link aqui no chat para vocês podem se inscrever para participar. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer de novo vocês, queria agradecer de novo a organização do evento e falar para vocês acompanharem as redes sociais do Instituto Vencer o Câncer para ter acesso a informações de qualidade sobre o universo do câncer e para saber também dos próximos eventos. Boa noite, boa semana, tchau.